Alvíceras. No dia 25 de janeiro, muitos fatos, eventos e celebridades ocorrem ou ocorreram. Alguns são cíclicos e ocorrem nesta data todos os anos. Faltam 340 dias para o ano acabar. No dia 25 de janeiro de 2011, por exemplo, iniciou-se a Revolução Egípcia, também chamada de Primavera Árabe. Houve também, em 2019, o rompimento de barragem, né, lá em Brumadinho, o famoso rompimento da barragem de Brumadinho. Cláudio se torna imperador romano, eleito, entre aspas, pelo Senado no ano de 41, também no dia 25 de janeiro. A cidade de São Paulo, né, a capital do estado de São Paulo, é fundada em 1554, no dia 25 de janeiro, por 12 padres jesuítas, né? Entre eles os mais famosos, Manuel da Nóbrega e São José de Anchieta. No dia 25 de janeiro de 1663, os Correios tiveram sua origem aqui no Brasil com a criação do Correio Mor, no Rio de Janeiro, embora a capital da colônia tinha naquela época sido a cidade de Salvador. A marcha nupcial de Felix Mendelssohn, aquela exatamente essa marcha nupcial, assim é o nome da música, ela foi tocada pela primeira vez no dia 25 de janeiro do ano 1858, no casamento, sabe de quem? Da filha da rainha Vitória, também chamada Vitória, e com, né, Frederico da Prússia, e torna-se então, a partir dali, doravante, uma popular procissão de casamento. E uma data importante para as telecomunicações foi o dia 25 de janeiro de 1915, quando Alexander Graham Bell inaugurou o serviço telefônico transcontinental nos Estados Unidos, falando de Nova York com Thomas Watson e em São Francisco. E a gente vive aí essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que está se tornando uma guerra mundial aos poucos, mas você sabe que a Ucrânia ela se declarou independente da Rússia quando a Rússia ainda era bolchevique, em 1918. E no dia 25 de janeiro também do ano de 1934, a Universidade de São Paulo, USP, foi fundada. Daqui a pouco vai fazer 100 anos. E no dia 25 de janeiro de 1942, a Tailândia declarou guerra aos Estados Unidos e ao Reino Unido. Quer dizer, tem que rir, né? A Tailândia declarar guerra aos Estados Unidos e ao Reino Unido. Quer dizer, não tem noção, né? Inclusive, também no dia 25 de janeiro, 3 anos depois disso, em 1945, terminava a Batalha das Ardenas, também pela Segunda Guerra Mundial, já no último ano da guerra. Agora, já dentro do calendário religioso cristão, e aí quando eu digo isso, você deve entender sempre Igreja Católica, você tem 3 celebridades. A conversão do apóstolo Paulo, claro que não necessariamente tal ato realmente aconteceu no dia 25 de janeiro. Né? Lembrando que enquanto Paulo era vivo, quando Paulo era vivo, não havia ainda o calendário gregoriano, evidentemente. E por falar em gregoriano, Gregório de Nazianzo também é comemorado neste dia, e Ananias de Damasco também. Então vamos à conversão do apóstolo Paulo, né, que é celebrada aí no dia 25 de janeiro, também chamada a conversão de São Paulo, né, ou conversão do apóstolo Paulo.
É, de acordo com o Novo Testamento, um acontecimento na vida de Paulo de Tarso que o levou a deixar de perseguir os cristãos, os primeiros cristãos, e tornar-se um seguidor de Jesus. É normalmente datado pelos pesquisadores para 33 a 36 depois de Cristo. E repito, não necessariamente aconteceu no dia 25 de janeiro. Você tem várias imagens pictográficas, vários quadros, várias pinturas, né, e vários vitrais, tem estátua, você tem todo tipo de arte que ilustra, né, essa passagem de Atos dos Apóstolos, quando Paulo é surpreendido por uma luz divina, onde Jesus aparece para ele, se revela e pergunta por que ele estaria perseguindo a ele, ao próprio Jesus. E isso é muito forte para a Igreja Católica, porque Paulo não estava perseguindo a Jesus. Na cabeça de Paulo, ele estava a perseguir cristãos. Mas Jesus se apresenta como sendo partícipe, cabeça desse corpo maior que são onde tem, né, os cristãos. Ou seja, quase que na mesma, né? Você perseguir o cristão é a mesma coisa que perseguir a cabeça desse corpo formado por cristãos, que é o próprio Jesus. Ou seja, perseguir, enquanto Paulo estava perseguindo os cristãos, na verdade ele estava perseguindo a igreja de Jesus, a igreja de Deus, da qual Jesus é o cabeça. E aí você tem aí várias pinturas e tal. Aí você tem, por exemplo, essa onde Paulo também ali, você vê que ele está cego, né? Na anterior você vê ele em cima de um cavalo. Na Bíblia não é dito que ele cai do cavalo. Não é mencionado que ele estava a cavalo, né? Escanchado em um cavalo. Aí na imagem você vê ele escanchado sobre um cavalo. Mas na verdade o texto não diz isso. É uma continuação, uma imaginação, é um achismo, faz parte da imaginação do pintor, né, da imaginação popular, mas foi assim realmente crido, né, durante muito tempo, que no popular, né, que Paulo estava montado a cavalo. E até hoje muita gente, até em pregações, quando vai pregar sobre essa passagem, fala que Paulo caiu do cavalo, mas Paulo não estava a cavalo, tá ok? Muito provavelmente até estava, mas não é dito isso. Só um detalhe. E aí você vê o Espírito Santo no alto, na forma de uma pomba, com os anjos vindo do céu, e embaixo você tem Paulo, esse que está aí com esse manto púrpura, né? Você vê que ele está cego, não consegue enxergar, e ali você tem Ananias, né? Ananias que está ali colocando a mão sobre Paulo, né? E aí você vê no livro de Atos dos Apóstolos que Paulo, quando fica cego, ele é direcionado pelo Espírito Santo, que você vê aí no alto, para a casa de Ananias. E aí Ananias recebe também uma visão, quase que no mesmo momento, que chegaria ali o Paulo, e ele deveria ser usado ali para dar a visão de volta ao futuro apóstolo Paulo. Muito bem. E aí você vê outra pintura mais obumbrosa, mais escura, e você vê que é uma belíssima pintura, inclusive, e aí você vê a conversão do apóstolo Paulo. Essa pintura é de Caravaggio, tá ok? Novamente sempre ali o cavalo, aí já tem uma cena mais de briga, né? De uma cena de conflito. Muito bem. Então, antes de falar de Gregório Nazianzo, vamos falar de Ananias de Damasco. Ananias de Damasco, dito Santo Ananias. Por quê? Porque é dele que acabamos de falar, né? Foi ele que você viu ali naquela pintura anterior. Veja que até a mesma pintura é colocada aqui no artigo, essa pintura de Ciro Ferri, ou Ferri, né? E aí é ele de manto cor cor de pele, né? Que coloca a mão ali sobre a cabeça de Paulo, o apóstolo Paulo. E aí você vê também, né, uma capela, né, na verdade, uma montada em cima do que se crê ter sido a casa de Ananias, aonde Paulo foi parar, né? Na rua direita, segundo diz as escrituras. E aí construíram nesse local onde se cria ser a casa de Ananias, onde Paulo teve de volta a visão, onde tudo aconteceu, se construiu ali essa capela que você vê aí.
Ananias de Damasco, portanto, ou Santo Ananias, foi um discípulo de Jesus e companheiro de Paulo de Tarso. Ele veio a se tornar um companheiro de Paulo de Tarso. Os Atos dos Apóstolos relatam como ele foi enviado por Deus para curar a cegueira de Paulo e introduzi-lo à igreja. Agora sim, Gregório de Nazianzo ou Gregório Nazianzeno foi um patriarca de Constantinopla, teólogo e escritor cristão, conhecido também por Gregório Teólogo ou Gregório o Teólogo. É amplamente considerado como o mais talentoso retórico da era patrística. Como orador treinado nos clássicos e filósofo, infundiu o helenismo na igreja antiga. Gregório de Nazianzo ou Gregório Nazianzeno. Veja aí as imagens de São Gregório, ou teólogo. Para que você que não está muito ambientado com a arte sacra, com a pintura cristã e tudo mais, sempre quando você tem nessas pinturas um homem assim, né, tem várias dicas que a gente pode dar aqui para você fazer a leitura correta da pintura, interpretar quem é, e tem dicas, né? Por exemplo, se ele é um santo da igreja, você vai ver essa auréola, essa auréola em volta de sua cabeça. Então, no caso aí, São Gregório Nazianzeno tem essa auréola aí, ok? Então, outra coisa, se ele for um doutor da igreja, geralmente ele vai ter uma Bíblia, ou um rolo de uma escritura, um livro na mão, né? Ou então uma pena, se ele estiver escrevendo, copiando, como se fosse um escriba, né? Ou então uma pena, ou seja, uma espécie de caneta antiga que ele usava para escrever. Tá? Então, geralmente os doutores da igreja, e que são santos também, são pintados assim. Aliás, todos os doutores da igreja, que eu me lembro aqui agora, se eu não estiver equivocado, são santos, né? Bom, aí novamente você tem, né, Gregório Nazianzo, de novo, com a auréola em volta da cabeça, com a Bíblia, né, um livro que no caso aí é a Bíblia, a Escritura, nos braços. De novo, aí você tem aqui os três grandes pais, né, da igreja desse século, São Basílio de Cesareia, São João Crisóstomo e São Gregório de Nazianzo, todos doutores, portanto todos com Bíblia na mão, né? Todos santos, portanto todos com auréola também. Aí você tem mais uma, parece que são as relíquias, né, de São Gregório Nazianzo. E a tumba, né, de São Gregório Nazianzeno na Basílica de São Pedro. Muito bem, em Constantinopla. Então esse foi o dia 25 de janeiro.